Depois de tudo o que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro muro, e reforçou o Miló da cidade de Davi, os fundamentos. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Diga comigo: sejam fortes e corajosos. Diga: não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Diga comigo: pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Repita mais uma vez isso comigo. Diga: pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano. Diga comigo: mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. É importante que você, quando nós fazemos leituras como estas, como eu gostaria que isso entrasse dentro de vocês, porque é isso que faz toda a diferença nos resultados, né? Primeiro, internamente, espiritualmente, no homem interior. Depois, nos resultados externos ou exteriores. Essas palavras, quando eu mando você repetir essas palavras, eu estou pedindo para que você repita uma palavra e capte o espírito, a fé que estava nesse homem. Porque somente quando você vive uma fé diferente, você colhe um resultado diferente. Somente quando dentro de você há um espírito diferente que você colhe um resultado diferente. Assim foi em toda a história e assim é hoje. A mesma coisa acontece hoje. Então, essa é a nossa grande responsabilidade. Se Deus faz, se Deus muda, se Deus é o mesmo ou não é, Ele é. Se Ele opera da mesma forma, Ele opera. Se Ele se manifesta com a mesma grandeza, Ele se manifesta. Agora eu preciso saber se eu creio dessa forma. Se eu acredito dessa maneira. Se é o que sai pela minha boca, se é o que está no meu coração. Então, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Pois conosco, diga comigo mais uma vez, diga: pois conosco está um poder maior do que o que está com ele.
Com ele está somente um poder humano. Com ele está somente um poder humano. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. É a mesma coisa. Agindo por aí de forma natural, tem o poder humano. Mas conosco há o poder do Senhor. O Senhor, o poder de Deus está conosco, está sobre nós. E Deus também está a nosso favor para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, mandou os oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem: a Ezequias e a todo o povo de Judá que moravam lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam a sua confiança? No quê? Vocês estão confiando no quê? Em que está baseada a confiança de vocês? Para permanecerem cercados em Jerusalém. Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando. Olha o que esse rei da Síria falava. Ele dizia assim para o povo. É mais ou menos como eu estivesse dizendo aqui para vocês: queridos, o poder que está conosco é maior. Confie, o que está agindo lá fora é só o poder humano. Mas o que está conosco é o poder de Deus. Deus está conosco para travar as nossas batalhas. E assim como Ele já nos deu tantas outras vitórias, Ele vai nos dar vitória mais uma vez. Ele vai nos dar o livramento mais uma vez. Seja com muito ou com pouco, Deus vai dar a vitória. Amém? Aí ele vem e diz assim para o povo: não permita, Ezequias está enganando vocês. Ele está iludindo vocês. Sabe por quê? Para deixá-los morrer de fome e de sede. Quando Ezequias diz: o nosso Deus nos salvará das mãos do rei da Síria, mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar, e sobre ele queimar incenso. Quer dizer, quando Ezequias assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez, e que cabe a nós, cabe a nós, a primeira coisa foi eliminar completamente com a idolatria e derrubar todos os altares dos deuses. Porque o povo estava caminhando com uma fé dividida. O povo queria crer em Deus e crer em um monte de outros deuses. Acreditavam, já estavam servindo, vamos lá, o que der certo deu. Vamos botar a nossa confiança, o Deus que responder. E a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar. A primeira coisa que ele fez foi derrubar todos os demais altares e dizer assim para o povo: só tem um Deus, e nós vamos servir somente a esse Deus. Não tinha mais culto na época. A situação espiritual daquele povo era tão grave que nem culto mais tinha. O povo foi caindo numa apostasia, foram esfriando, e já se acostumaram até mesmo não adorar a Deus, a não ter culto mais, a não servir mais a Deus. E ele chegou restaurando tudo isso, e derrubou todos os altares. E aí de repente ele vem e diz assim: não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo: Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar somente diante de um só altar, e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso algum de vocês, alguma vez, diga comigo, os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles?
Olha, é mais ou menos assim, se eu mudasse essa tradução aqui, se eu mudasse não, se eu sair desse livro e for para Isaías, você vai ver esse homem dizendo assim, escuta, as outras nações também acreditavam em um Deus. Eles acreditavam em um Deus que os seus deuses eram fortes, eram poderosos e podia livrá-los. Mas olha o que eu fiz a todos esses deuses. Cadê o Deus? E foi citando todas as cidades. Cadê os deuses de Laquis? Cadê os deuses de tal lugar? Cadê os deuses? Cadê? Cadê? Não existe. Eu entrei, destruí tudo, devastei tudo, conquistei esses lugares. A mesma coisa vai acontecer agora. Os deuses daquelas nações não conseguiram, os deuses daquelas nações conseguiram livrar. Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? É a mesma coisa de mandar olhar para a vida do ímpio. Olha, o ímpio tinha uma fé também. Ele tinha dinheiro. Ele tinha uma boa estrutura. E todo mundo está arrebentado, destruído. É assim que o problema chega. Olha, o fulano, o Beltrano, o Ciclano também tinha uma fé. Eles serviam um Deus, acreditavam em Deus. E ainda que seja o mesmo Deus, que é o que eu tenho dito, nós podemos servir ao mesmo Deus, mas com uma fé completamente diferente. Portanto, não deixem Ezequias enganá-los. Diga comigo, ou iludi-los dessa maneira. Vamos trazer para cá. O que eu falo todo dia, de vitória, de livramento, da glória de Deus, seja com pouco ou com muito, Deus vai dar vitória. Não olha para fora, olha para dentro. É momento, mais do que nunca, de se aproximar de Deus. É momento de crescer espiritualmente. É momento da palavra se cumprir na sua vida, então vereis outra vez a diferença na vida daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ezequias estava mostrando isso ao povo, e ele estava tentando mostrar diferente. Portanto, não deixe Ezequias enganá-los, ou iludi-los. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino, jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Não é ameaçador? E se a pessoa parar e olhar e dizer assim, realmente ele é forte. O problema é grave. Quando nós falamos de problema, e olhando hoje para a realidade que nós estamos vivendo no nosso país, em nenhum momento eu disse que não há algo grave acontecendo. Nenhum momento. Há algo acontecendo. Mas o poder de Deus é maior. Existe um Deus maior, que torna o problema menor, e muito menor. E Deus se manifesta em nossas vidas da maneira e do tamanho que nós cremos nele. Eu tenho visto continuamente milagres em cima de milagres. Se você não estava segunda-feira, acompanhe a transmissão que eu vou tentar ir colocando. Milagres em cima de milagres, situações em cima de situações. Deus se manifestando de uma forma surpreendente, extraordinária. É aquilo que nós acreditamos.
Se for para viver a mesma coisa, os mesmos resultados daqueles que não servem a Deus, então não tem sentido. Não é isso que a palavra assegura. É por isso que nós paramos e... O que o Senhor quer de mim, Senhor? Por que eu perguntei hoje se alguém acompanhou a transmissão? Que eu amei a mensagem que Deus me deu hoje pela manhã. Eu amei aquela mensagem, porque eu acho que ela é 100% atual. 100%. 100%. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre ela. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Eu vou mostrar para você a oração de Ezequias lá em Isaías. Eu vou para Isaías agora, porque não estava aqui, e você vê como é bom estudar a Bíblia, né? Porque quando eu estava meditando nesse texto hoje, eu me recordei da oração dele que está lá, na mesma situação que está lá em Isaías. Porque essa oração, ela é demais. Então vamos lá, vamos para Isaías 37. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu, e então subiu, diga comigo, então subiu ao templo do Senhor, correu para o templo para buscar a Deus, para orar, abriu diante do Senhor aquela carta, abriu aquela ameaça, abriu aquele problema, diante do Senhor, sabe, pegou aquela carta e correu para a igreja, correu para o templo, chegou lá e abriu ela diante do Senhor, olha aqui, ó, Senhor, olha a ameaça, e disse assim, e orou, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Diga comigo, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e de seus territórios um deserto. É verdade, Senhor. É verdade que ele devastou. É verdade que ele tomou, que ele arruinou. É verdade, Senhor. Ele disse isso. É verdade. Não estou ignorando nada disso. É verdade. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, diga comigo, não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Não é Deus de verdade, não é o Deus que eu sirvo, não é o Deus vivo que eu acredito. Era Deus de pau, era Deus de pedra, era Deus de argila, não é o Deus que eu creio. Olha a diferença. É verdade sim que aconteceu, e fizeram tudo isso com os deuses deles, mas não eram deuses de verdade. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aí, imagine se Deus respondeu. E com a força e com a grandeza que ele respondeu. Aliás, a primeira coisa que o Senhor falou que ia enfiar um anzol no nariz dele e arrastar ele de volta para a terra dele. E aí pode voltar lá que a gente conclui. Vamos voltar lá. Só para eu concluir. Senaqueribe também escreveu cartas insultando ao Senhor, o Deus de Israel, e desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus, o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-los. Ou, você vê que realmente vem com esse propósito, né? O propósito de assustar. Assustá-lo, amedrontá-lo. Porque quando o medo entra, o medo anula a fé.
O medo entrou, o medo anula a fé. Se o medo não entra, a fé anula o medo. A fé é maior. O que for maior, um anula o outro. Isso é uma regra, tá? Ah, bispo, isso é uma regra. O que for maior. Se o medo for maior, ele anula o medo. A fé. Se a fé for maior, ela anula o medo. Com o intuito de conquistarem a cidade. Por quê? Colocou o medo, você vai enfraquecer e vai conquistar. Referiam-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos, que não passam de obra de mãos dos homens. Por isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor ouviu um anjo, e o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. Você vê que aqui foi diferente. O resultado que ele estava acostumado, aqui foi diferente. Aqui a história foi outra. Aqui o resultado foi outro. Não era a mesma coisa que ele estava acostumado. Chegava e devastava, transformava tudo num deserto. Aqui o Senhor destruiu, enviou um anjo que matou todos os homens de combate, os líderes, oficiais, de forma que se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Olha que caos. Olha a diferença. 32:22. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Por que muito respeitado? Por causa do resultado, por causa da vitória. Mas quando nós começamos a leitura, volta para o primeiro versículo, por favor. Segundo. Terceiro. É o primeiro que eu coloquei? Não. Quero o versículo que ele fez tudo que o Senhor aprova. Foi isso. Coloca aí, por favor. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Diga comigo. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Qual o resultado que seria? Não poderia ser diferente. Quero que você grave isso aqui. Volta ali. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo. E em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo o que empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. O que está escrito aí no final? Por isso, em tudo. Por isso prosperou em tudo. Hoje eu falava sobre o filho pródigo. O filho pródigo talvez seja um dos sermões mais atuais no momento. Porque quando o filho pródigo, ele chegou para o pai, Jesus contando essa parábola, certo homem
tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá, diga comigo, desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada ou irresponsável, outra tradução diz. O que nós aprendemos? Isso aqui é a coisa mais atual. Por que ele não queria? Ele queria todos os seus bens e não queria mais estar na casa do pai. Porque ele queria liberdade. Liberdade para fazer o que quisesse. Ele queria liberdade para se divertir. Liberdade. Não vou entrar em detalhes, ele queria liberdade para fazer tudo o que ele quisesse. Para o erro, para o pecado, para satisfazer a sua carne, e tanto é que o irmão dele fala sobre isso, que ele gastou tudo, com prostitutas e meretrizes e etc. Essa liberdade que ele queria, o conduziu a uma escravidão. Porque quando ele tinha dinheiro, então ele não quis mais estar debaixo da disciplina do pai, da proteção do pai, da direção do pai. Ele queria fazer do seu jeito, da sua maneira. Ele pegou os seus bens e foi viver a vida do jeito que achava melhor. E aí, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Diga comigo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Diga comigo, mas ninguém lhe dava nada. E aí a pergunta que eu fiz, cadê os amigos? Porque quando ele tinha muito, ele se divertiu, ele gastou com festas, ele tentou fazer aquilo que boa parte das pessoas que hoje, eu vou pedir para postar esse sermão da manhã, e depois você vai ouvir esse sermão, porque essa é a desgraça da vida de muitas pessoas, lutar de todas as formas, para estar num meio social, para ser aceito por um grupo seleto, para ser aceito pela sociedade, para ser visto como bem-sucedido, para ser visto como uma pessoa próspera, comprando o que não deveria, querendo manter o que não pode manter, simplesmente para aparecer para alguém que está pouco se importando com você. Pouco se importando com você. As pessoas pagam um preço altíssimo. Eu volto a dizer, acho sim, que os exemplos que eu dei outro dia, está acontecendo. Você vai para as redes sociais que você vai ver, pode começar a olhar melhor nas redes sociais que você vai ver gente da sociedade vendendo coisas que em algum momento aí de excesso, foram comprando, e agora descobriram que não precisa de nada disso e estão vendendo tudo. Estão dizendo, eu aprovo a colocação, estou desapegando.
Estou desapegando. Por quê? Porque nesse momento descobriram que não precisa daquilo. A postagem que eu vi pessoas vendendo bolsas caras, de marcas caras, relógios, roupas de grife, e na primeira ocasião, agora na primeira dificuldade, estão abrindo mão disso, porque descobriram que não precisam disso. Não precisam. Mas até então, naquele momento, era certamente para fazer parte de um grupo seleto, para ser aceito pela sociedade, para ser visto como bem-sucedido, comprando coisas desnecessárias, mantendo um padrão de vida que não precisa, com excessos, para se mostrar a pessoas que estão pouco se lixando com você. E quando você está nessa situação aqui, esses não querem saber, vão te atirar pedra ainda. Cadê os amigos que não davam nada? Aonde estão os amigos? Aonde? Porque quando você tem, é aquela velha história, né? Amigo batendo nas costas, ligando todo dia para chamar, fazendo um convite para algum evento, para alguma balada, para alguma festa, para algum churrasco. Enquanto você tem, não falta gente ao teu redor, como alguns falam, né? Cria calim nas costas, concessionária te chamando para o coquetel, construtora te chamando para o coquetel, gerente de banco te puxando o saco. É verdade ou não é? Sim ou não? Eu identifico à distância um pobre de espírito. À distância. E como eu vivi isso muito presente, eu falo, que pena, que misericórdia, que realmente que Deus tenha misericórdia desse tipo de pessoa, porque às vezes as pessoas não se dão conta que você não é o que você tem. Viu? Você não é o que você tem. E não deixa as pessoas fazerem isso com você, porque lá fora, realmente, você vale o quanto você tem. Então, se você não tem nada, você não vale nada. Mas você é mais do que isso. Nós somos muito mais do que isso. E dinheiro é só para fortalecer aquilo que já está. As verdadeiras riquezas nós já temos. E ele vem só para fortalecer, potencializar o que já é uma bênção em nossas vidas. Então, eu falando de mim, por que hoje eu aprendi como esse rapaz aqui aprendeu? Porque quando você está vivendo essa realidade, você está cego. Mas você não se dá conta que você está cego. Ele não se deu conta, depois é que caiu a ficha. Porque tem um versículo aqui, primeiro eu quero que, volta aqui, projeta aqui, por favor. O anterior, pode voltar aqui. Ó. Ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Sabe o que significa isso para um judeu? Nós estamos falando de um judeu. Porco é um animal impuro, sujo, imundo. Ele cuidar de porco já era uma humilhação. Desejar comer o que o porco comia, porque ele não podia nem comer o porco. Porque judeu não pode comer o porco. Então é o fundo do fundo do fundo do fosso. É a humilhação da humilhação. Porque além de cuidar de um animal impuro que ele não podia comer, ele desejava comer do que o animal comia. Diga comigo, mas ninguém lhe dava nada. Cadê os amigos? Cadê a sociedade? Quando ele estava com seus bens, com as riquezas. Que é o que muitos sentem na pele hoje. É o que muitas pessoas sentem. E não tem que ficar magoado com ninguém. Porque quando eu tinha, porque não sei o que. Não, larga isso para lá, você não tem que ficar magoado. Você só precisa aprender uma coisa. Coloca Deus no lugar que Ele merece. No primeiro. Hoje eu estava lembrando que a minha avó, quando eu estava eu com a minha mãe aqui, e a minha irmã no fundo do poço, minha avó não fazia uma ligação para saber se nós estávamos precisando de alguma coisa.
Mas meu pai ia com amante na casa da minha avó. Minha avó sabia que nós, como netos, estava passando dificuldade. Ela devia ter dito para ele: toma vergonha na tua cara, toma posição, você tem tua família, você tem teus filhos. Mas a gente estava aqui vivendo uma situação miserável. Família não ligava, amigos não ligavam, ninguém. Um dia eu estou subindo numa rua, está vindo uma tia minha lá na frente, olha que ela me avistou, o que você acha que ela fez? Ela atravessou para o outro lado da avenida, da rua, para que ela não tivesse que me cumprimentar, porque sabia da dificuldade. Bispo, o senhor carrega isso dentro do senhor? De maneira alguma. Não carrego, porque eu aprendi uma coisa, eu aprendi Deus. É o que eu falava hoje: se você me convidar para ir num almoço, num jantar, num aniversário, será um prazer se eu puder. Se eu não tiver um compromisso com Deus, se eu tiver um compromisso com Deus, seja ele qual for, eu não vou desmarcar para ir numa festa com você. Porque eu aprendi que na hora que você está lá embaixo, primeiro, eu aprendi a colocar Deus no lugar dele, que é o primeiro. Que no fundo, você só pode contar com ele. E ainda que tenha gente boa que queira te ajudar, muitas vezes essas pessoas não têm condições. Mas Deus tem. O lugar de Deus é o primeiro. Nada pode tomar o lugar de Deus. Festinha, almoço, aniversário. Bispo, é radical demais. Então, querido, fé radical, resultado radical. Viu? Quero te dizer isso. Aprenda isso. Se você quer resultado radical, você vai ter que aprender a viver uma fé radical. Porque a fé superficial, muitos já viveram uma vida toda. E já sabe do resultado. E isso não vai mudar. Se eu quero resultado sobrenatural, eu vou ter que viver uma fé, a fé do sobrenatural. A gente aprende a colocar Deus no lugar dele, em primeiro. Nós aprendemos a viver para o Senhor, aprendemos a nos relacionar com Deus. A sociedade, quero ganhá-la para Jesus, mas estou pouco me importando com o que pensa. E aconselho você, seja família, amigos, seja a sociedade, aquela coisa, porque se você sentar pessoas como nós, que a cabeça já abriu bastante, se você sentar perto de alguns da sociedade, você pensa assim: como é que chegou lá? Porque é o cúmulo da mediocridade, porque só fala de mediocridade. É verdade, de vez em quando eu escuto alguns conversar, eu falo assim: não, mas não é possível um trem desse, meu Deus do céu. Como é que chegou lá com a cabeça dessa? Mas a força está canalizada numa direção só. Então, às vezes, até consegue resultado numa direção, mas o resto é um caos. O resto é uma bagunça total. Então, olha o versículo aqui, ó. Diga comigo: caindo, estava fora de, caindo em si, estava fora de si. Só que quando estava lá com o bolso cheio de dinheiro para gastar, achava que estava o bichão. Era o cara. Gente, amigos, né, dinheiro para gastar. Na época não tinha carro importado, mas certamente no melhor cavalo. Cavalo de raça, importado. Passado você andava de cavalo de raça, né? Não é verdade? Então, dinheiro à vontade, gastando à vontade, vivendo irresponsavelmente, gastando desenfreadamente, só se preocupando em satisfazer a sua carne, até que chegou a fome naquele lugar. Quando ele caiu em si, olha que coisa linda, quando ele caiu em si. Caindo em si, disse, diga comigo, disse. Agora tem uma coisa, eu sempre digo que tudo começa com o pensamento. Você pensa certo e age certo. E às vezes até uma pessoa pensa certo, mas não consegue colocar em prática aquilo que pensou. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu estou aqui morrendo de fome. Quantos empregados do meu pai
tem abundância, tem fartura. E eu aqui morrendo de fome. Ele só caiu em si o quanto era bom a casa do pai, quanta fartura, quanta abundância, quanta proteção, quanta segurança ele tinha, quando ele estava no fundo do poço, desejando comer do que os porcos comiam. Só ali que ele caiu em si. Mas até então, enquanto tinha, que isso é uma desgraça na vida das pessoas, é pedir para descer ao fundo do poço. Viu? É o conselho que eu te dou. Se você tem o direito de comer do melhor dessa terra, mas tem a sua personalidade, não é porque os outros têm. Não é o porquê os outros, para eu ser aceito eu tenho que usar essa marca. Não é isso que faz de você eu preciso andar num carro, para ser aceito eles precisam me ver num carro importado. Não, você não precisa disso. Você precisa ser próspero de verdade, você não precisa parecer que é próspero. Você precisa ser. Porque essa é a ruína de muita gente, que é parecer, e não é. E paga um preço altíssimo para fingir que é. Quando deveria ser de verdade, e pagar o preço para ser de verdade. As pessoas se acostumaram a fingir. Fingir que é feliz, fingir que é próspero, fingir que tem um casamento ajustado, fingir que tem fé, e vão se destruindo. Eu gostaria que isso entrasse dentro de você. Esse processo aqui, eu já passei. Eu caí a minha ficha. Por isso que eu digo para você, eu já fui convidado por tanta gente para estar em tantos lugares, não me interessa. Eu sou o tipo de pessoa, querido, eu sou público para pregar o evangelho. O senhor tem vontade de ter muitos seguidores? Não sei. Eu gosto do anonimato. Eu gosto de privacidade. Eu gosto de viver com a minha família em paz. Tem 2 lugares que eu amo estar. Um é esse aqui. É o primeiro. E o outro é quando eu saio daqui e entro para dentro da minha casa. É os 2 lugares que eu amo estar. E o resto? O resto, se a minha família estiver junto comigo, se a gente se propôs a fazer alguma coisa que é bom para todos, está bom para mim. Eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Priorizá-lo. Saber o que Deus está pensando a meu respeito e não o que as pessoas estão pensando. Porque eu já passei por esse processo e eu não tive amigos, eu não tive família, parentes. Ninguém estendeu as mãos. E eu saí do fundo do poço me agarrando a Deus. E do dia que eu me agarrei às mãos dele, nunca mais larguei. E trabalho todos os dias. Minha carne não me vence. Se você não ouviu a palavra de ontem, vai lá e ouça ela. Porque eu preguei sobre a vida do cristão como de um atleta. Tem algumas lições ali lindas, poderosas. A primeira coisa, corra para vencer. Não corra por correr. Viu? Tem muita gente correndo por correr. Mas tem aqueles que correm para vencer. Segundo, nós somos comparados ao atleta, e o texto diz que você passa pelo treinamento e faz o que deve, não o que tem vontade. Volta aqui, coloca lá, Kate, você tem aí? Primeiro, nós começamos assim, né? Paulo diz assim: quando estou com os fracos,
também me torno fraco. Não porque ele é influenciado, ele se faz de fraco. Essa é uma coisa que eu gosto muito, que mexe comigo também. Porque ele diz assim, quando eu estou com os fracos, também me torno fraco. Pois quero levar fracos a Cristo. Então não quer dizer que ele seja fraco, ele é forte. Você entendeu? Eu quero levar os fracos a Cristo. Então ele não é fraco. E é um posicionamento que nós devemos ter. Eu quero ser o fraco ou eu quero ser o forte? Porque o forte tem que se fazer de fraco para poder me arrastar? Ou eu quero ser aquele que eu sou forte, que muitas vezes eu me faço de fraco para arrastar o fraco. Ganhar ele para Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo o possível para salvar alguns. Passo próximo, 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha um prêmio? Portanto, diga comigo, corram para vencer. Não corre por correr. Corre para vencer. Já que temos que correr, vamos correr com objetivo, vamos correr para vencer. Tem gente conduzindo a vida e correndo por correr. Mas tem outros que não estão correndo por correr, está ali com um objetivo, está ali para vencer. O atleta precisa ser disciplinado, diga comigo, sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, mas nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, diga comigo, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar, não corro sem objetivo e não estou dando soco no vento, não. O que eu estou fazendo é certo. Disciplino o meu corpo como um atleta. Diga comigo, treinando-o para fazer o que deve. O que deve. O que deve, não o que eu tenho vontade. O que deve, não o que eu tenho vontade, porque é aquilo que eu sempre digo, quem faz só o que tem vontade está no fundo do poço. Eu não faço o que eu tenho vontade, eu faço o que é bom para mim. Eu não vou esperar ter vontade para fazer o que é bom, o que é certo. Eu vou fazer sem ter vontade. Eu vou fazer aquilo que vai me trazer bênçãos, aquilo que vai me trazer vitórias. Eu vou fazer o que deve ser feito. De modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado, porque é fácil falar, né? O difícil é fazer. Quem está entendendo, por favor? Estou entendendo mais nada, bicho. O senhor fez um mistureiro aí de sermão aí, que eu já não sei com qual que eu fico, com o primeiro, com o segundo ou com o terceiro. Qual que você vai ficar? Todos. Porque todos se completam. Todos. Quando você pega lá Senaqueribe mostrando o seguinte, com ele está o poder natural, o poder humano. Conosco está o poder de Deus. Olha, realmente ele fez tudo isso que ele está falando, mas ele fez porque não era deuses. Era Deus de pau, de pedra, de argila, de madeira. Não é o meu Deus, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Aqui vai ser diferente. Sabe aquela frase, ô pica-pau? Aqui você entorta o bico. Aqui é aroeira. Né? Aroeira, pica-pau não dá conta, você sabe, né? Bate lá e ali o bico entorta. Está acostumado a bater em coisa podre. Aqui você entorta o bico. Você vem para o filho, volta para o filho pródigo agora. Onde eu parei? Volta ao anterior, só para eu pegar o raciocínio aqui. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Ele pensou certo, ele caiu a ficha. Ele lembrou que na casa do pai ele tinha fartura, ele tinha abundância, ele estava seguro,
Ele lembrou que na casa do pai, até os servos, os empregados do pai, tinha muito mais do que ele. Porque é o que acontece hoje. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, porque não ficou só, eu vou vou pedir perdão, vou voltar, e não sei o que. Não, arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele de longe, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, agora, porque você pensar é uma coisa, você fazer é outra, certo? Ter coragem para fazer é outra, porque a primeira coisa vem na cabeça da pessoa assim, eu sei porque eu vivo isso há 20 anos, tá? Eu vou voltar? O que vão falar? O que vão pensar? Vai todo mundo me olhar todo, vai falar aí, bem feito, quebrou a cara, né? E tem gente até hoje, no fundo do poço, mais preocupado com o que a gente vai pensar, do que em vencer. Você vê o que é o orgulho na vida de uma pessoa? Você vê que desgraça que é o orgulho na vida de uma pessoa? Porque a pessoa está mais preocupada com o que vão falar dela do que propriamente dito em vencer. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero realmente me levantar. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: traga depressa, diga comigo, a melhor roupa. Que ele estava vestido de trapos de humilhação, de vergonha, de miséria. O pai não disse: traga a roupa dos empregados lá. Traga a melhor roupa. Coloca vestes de filho nele de volta. Vestiu ele com vestes novas. Vestes de filho. Vistam nele. Diga comigo, põe um anel no dedo dele. Uma nova aliança. Põe um anel no dedo dele. Diga comigo, e sandálias nos pés. Agora você vai pisar em lugares novos. Tem um novo caminho aqui para você. De honra. Caminhos de honra, de prosperidade, de abundância. É assim que o pai recebeu. Só que, hoje, por que eu digo que é tão atual? Quantos filhos pródigos estão aí fora? Quantas pessoas viveram esse estilo de vida? Preocupado? Leva isso com você, por favor. Às vezes é tanta força para aparecer por um grupo de pessoas que não se importa com você. Não estão nem aí para você. E não falo isso para você se amar. Eu amo todo mundo. Eu amo vocês, eu amo as pessoas, eu amo minha família, eu não tenho barreira com os outros, ou se eu amar uma pessoa que tem rancor de algumas coisas. Não, eu não tenho, o meu passado só contribuiu para eu chegar até aqui. Não tenho sentimentos. Só que o que eu quero te ensinar é que, se tudo isso não fizer que muitos caiam em si, quantas pessoas que agora estão no fundo do poço, estão endividadas, estão em dificuldades, porque gastaram o que não podiam, compraram o que não podiam, fizeram coisas que não deveriam, somente para ser visto, aceito, ou reconhecido por um grupo, ou pela sociedade, ou por amigos, que não podem fazer nada por você, que não se importam verdadeiramente com você. E a gente cai em si e diz, o que eu preciso? Eu preciso disso. Se eu comprar um sapato de uma marca, eu vou comprar porque eu gostei.
Não porque é a marca que está todo mundo usando. Que quando você tem também, você é aceito. Isso é ridículo. Isso é ser escravo de um sistema. É fazer parte da manada, do bando, que vai tudo na mesma direção. Se você tem dinheiro para comprar e andar num carro importado, bacana. Mas porque é o teu gosto, não porque a sociedade vai te aprovar se você andar num carro importado. Faz nada por você. E é muito melhor você ter dinheiro no banco, ter solidez, ter segurança de verdade, do que fingir. É ser de verdade. Então coloca dentro de você que essa é algo que há alguns anos, todo o tempo, está aqui minha família, eles sabem disso, e eu tenho responsabilidade com aquilo que eu falo, que eu posso me tornar um hipócrita para a minha família, matar a fé dos meus filhos. Não, eu tenho responsabilidade. Mas há alguns anos eu digo assim, aqui nada será de aparências, aqui tudo será real, verdadeiro. Nosso casamento, esse relacionamento familiar, viu? Se somos prósperos e também não precisamos mostrar. Vivemos por nós, desfrutamos por nós, porque Deus nos deu a bênção para desfrutar, para viver uma vida abençoada. Agora, para os outros ver, de maneira alguma. De maneira alguma. Então, vamos viver uma fé real, uma fé verdadeira. É momento da gente realmente, espera aí, cair em si. Cair em si. Graças a Deus que esse rapaz caiu em si. Tanto é que o pai recebeu e diz, esse filho estava morto. Sabia? Se eu der sequência aqui, que eu não vou dar sequência. Se eu der sequência, você vai ver o pai dizendo, esse meu filho, quer ver? Traga-me depressa a melhor roupa, vista nele, põe um anel no dedo, sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo e vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto. Porque quando ele estava vivendo essa vida miserável, ele estava morto. Estava no caminho da morte. E reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Diga comigo, estava perdido. Estava perdido. E foi achado. Quem está entendendo, por favor? Por favor, que isso entre você, caia a sua ficha. Para você não se decepcionar ainda mais. Se relacione com Deus, busque a Deus, agrade a Deus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E tudo que Deus fizer na tua vida, viva para a honra e a glória dEle. DEle. Para a honra e a glória dEle. Não viva para os outros. Viva para glorificar o nome dEle. Porque tudo que você tem e o que você terá e a sua segurança está nele. Viu? E a única maneira de você não se decepcionar, é a única forma de você não se decepcionar. E hoje muitos já foram extremamente decepcionados. Sabe por quê? Para que você colocasse Deus em primeiro lugar na sua vida. Não é para você azedar, não é para você se amargar, se tornar vingativo. Sabe por que as pessoas querem se prosperar hoje? Para mostrar que venceu. É como uma vingança. Eu quero mostrar para todo mundo que eu dei a volta por cima, que eu prosperei, que eu sou bem sucedido. Agora vai ver, vai me pagar um preço alto. Não, larga isso para lá. Larga isso para lá. Que te veja
cada dia mais abençoado, vitorioso, que te veja pelos teus testemunhos. Minha família só me vê pela TV ou pelas redes sociais. Os mesmos que... E para a honra e a glória do Senhor. Porque tudo isso que eu falo para você é com base no que eu vejo na vida das pessoas, do que eu passei, do que está na Bíblia. Hoje, quando eu meditava nessa palavra, eu falava assim, meu Deus, essa é a realidade de muita gente. Muita gente está hoje destruída porque queria uma liberdade que levou a uma escravidão. Muitos não queriam dar satisfação ao Pai, queriam viver a sua vida do seu jeito. Desenfreados, descontrolados. E o preço é muito alto. Estou vendo nas redes sociais agora todo mundo vendendo bolsa da Chanel, bolsa da Gucci, bolsa de não sei o que, relógio Rolex, não sei o que e tal, vendendo. Por quê? Descobriram que não precisava disso. Que era excesso, e foi. E graças a Deus, está falando a palavra certa, desapeguei. Parabéns para quem teve coragem. É verdade. Estou criticando não. Estou dando parabéns, porque precisa de coragem também para fazer. Não é verdade? Precisa de coragem. E está eliminando o excesso, recuperando um pouco. Eu, inclusive, hoje, quando eu falei nas redes sociais, eu falei, fica uma dica para você. Talvez está precisando de recurso, precisando de dinheiro agora, tem excesso. Vai lá para as redes sociais e despacha isso, junta um dinheiro. Não é verdade? Deixa ter um monte de coisa lá parada lá. Despacha isso, coloca lá para vender, vai gerar dinheiro. Muita coisa que não vai usar. O que pode ser para doação, vai para doação, mas o que vale dinheiro, vai gerar dinheiro. Vai gerar recurso. E daqui para frente é necessário, eu preciso disso. Né? Eu necessito, eu posso, é a minha hora, é o meu momento. Não quer dizer que eu não vá fazer, pode não ser o meu momento. E se eu fizer, eu vou fazer porque eu quero, não porque é o que você aprova, é o que o A aprova, é o que o B aprova, é o que a sociedade aprova, é o que faz com que eu seja visto como bem-sucedido. Não, se liberte disso. Se liberte dessa escravidão, dessa necessidade de imagem. Seja realmente. E se você for uma pessoa, realmente, você for, e eu disse hoje na transmissão que isso é um problema espiritual e emocional, só reflete no dinheiro. Viu? Esse é um problema interno, que reflete na forma de gastar. Na necessidade, porque tem algo interno que precisa ser tratado e tratado com extrema urgência. Amém? Fique em pé, por favor. Com qual dos 3 sermões você vai ficar? Bispo, peguei um pouquinho de cada um. E eu não quero saber o que Senaqueribe está fazendo por aí, aqui vai ser diferente. Não é verdade? É isso que você vai dizer. Eu não quero saber o que Senaqueribe é o rei da Síria. Eu não quero saber o que ele fez, o quanto ele já devastou por aí, a destruição que ele fez por aí. Aqui é diferente. Comigo vai ser diferente. Comigo o resultado vai ser diferente. Porque eu sirvo a um Deus vivo. Um Deus real, um Deus verdadeiro. Caindo em si. O que muita gente precisa cair em si? Cai hoje em si. Hoje, quando eu falava isso na transmissão, muita gente me mandou mensagem dizendo isso. Que caiu em si. Eu sou da seguinte opinião, que está dentro de você viver uma vida real e verdadeira. E
eu acho que tudo se resume na palavra que eu disse. Ao invés de fingir, seja. Não finja que você é próspero, seja próspero de verdade. Trabalha, coloca força para ser de verdade. Não finja que você é uma pessoa feliz. Trabalhe para ser. E as mensagens, as meditações que nós fizemos hoje nos ajudam muito. Porque se nós somos comparados a um atleta, se você quer vencer, então você tem que correr para vencer. Correr por correr, tem muita gente correndo. Se você quer vencer, se você quer o prêmio, se você quer a medalha, se você quer o troféu, você vai ter que correr para vencer. E colocar isso dentro de você. Eu vou correr, mas eu vou correr para vencer. Não corra sem alvo. E como um atleta, disciplina o seu corpo em tudo. Para fazer o que deve. E não o que tem vontade. Porque se você for esperar ter vontade, pode ser que ela nunca venha e você nunca mude a sua vida. Porque você está esperando ter vontade. E pessoas bem-sucedidas faz sem ter vontade. Porque tem um objetivo. Querem vencer. Feche os seus olhos, por favor. Eu faço um resumo bem rápido. Quer vencer? Seja como Ezequias. Não importa por onde Senaqueribe já passou e o que ele fez. Quantas cidades ele transformou num deserto. Aqui comigo vai ser diferente. Eu sirvo a um Deus vivo. Um Deus poderoso. O que está lá fora é poder humano, o que está comigo é o poder de Deus. Diga isso comigo, diga: o que está lá fora é poder humano, o que está comigo é o poder de Deus. Esse é o primeiro ponto. Quais as fichas que você cai? Esse filho mais novo achava que estava no caminho certo, na direção certa, ele queria uma liberdade, viver do seu jeito, da sua maneira, longe da casa do pai, fora da disciplina do pai, fora dos olhos do pai, do jeito dele, da maneira dele. Foi viver uma vida desenfreada, desequilibrada, descontrolada, que trouxe a ele uma escravidão. Muita vergonha, muita humilhação, muita miséria. Enquanto ele tinha dinheiro, ele queria só festejar, curtir, de forma desenfreada. Aparecer para a sociedade, gastar naquilo que não era pão. Quando a conta chegou, ninguém dava nada a ele. Os amigos desapareceram, as companhias, as mulheres, tudo desapareceu. Ele ficou sozinho. Foi aí que ele caiu a ficha. Foi aí que ele caiu em si. Que ele tinha que voltar realmente para a casa do pai. Porque na casa do pai, ele tinha abundância, ele tinha segurança, ele tinha paz, ele tinha fartura, ele tinha prosperidade. Não viva mais para ser aceito por pessoas que não se importam com você. Não se vista para ser aceito
Não compre para ser aceito. Não queira fazer parte de um grupo que no fundo não se importa com você. Se você perder, se você descer ao fundo do poço, você vai descobrir isso, que você não pode contar com ninguém, só com Deus. Então coloca Deus no lugar dele. Coloca Deus em primeiro lugar. Realmente coloca verdadeiramente no teu coração. E quando nós falamos de colocar Deus em primeiro lugar, faça dele uma prioridade em tudo. Não troque o tempo com ele para estar com quem quer que seja, aonde quer que seja. Não, priorize a ele. Coloque ele em primeiro lugar, e ele vai colocá-lo em primeiro lugar. Quando você chega de volta com o coração rasgado, e você diz: Pai, eu pequei. O Pai te recebe de braços abertos, tira essas vestes de humilhação, de vergonha, de miséria, e coloca vestes de filho. Coloca um anel novo no seu dedo e sandálias novas nos seus pés. É vida nova, tudo novo. Uma vida de honra, de glória. Você vê que ele foi recebido com festa. Que coisa linda. Faça o que tem que ser feito. Coloque no teu coração, faça do teu coração um altar. E coloque Deus em primeiro lugar. Verdadeiramente em primeiro lugar. E que tudo na sua vida seja real. Essa é uma decisão que a gente toma. E a gente paga o preço para isso. Só que vale a pena. Viu? Vale a pena. Vale a pena. Fale com Deus. Fale com o Espírito Santo. E que o Espírito Santo te ajude a viver uma fé real, a viver uma vida real, um casamento, uma vida sentimental, uma vida espiritual, familiar. Que tudo na sua vida seja real, verdadeiro. Talvez hoje não seja, mas você vai trabalhar para ser. E acima de tudo, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E você pode ter certeza, são as pessoas que vão querer estar com você. É a sociedade que vai querer estar com você. Porque vai ver que tudo na sua vida é muito intenso. Tudo na sua vida é real e verdadeiro. Tudo na sua vida é consistente, não é superficial. Isso é demais. Eles vão querer estar com você. Não é você querer estar com eles. Eles vão querer a tua vida e não você querer a vida deles. Entendeu? Porque a riqueza de um homem não consiste simplesmente na abundância de bens que ele tem. Não, ele tem riquezas que o dinheiro não pode comprar. E riquezas que o dinheiro pode comprar. E é essa que você deve almejar. É completo. Não, queridos, não almeja a vida de ninguém, não. Que muitos almejem a sua. Desejem ser igual a você. Não é você ser igual a um grupo de pessoas superficiais, que não tem consistência, não tem profundidade, que não tem segurança, que elas queiram ser como você, que elas queiram a tua vida, a tua fé,
a tua família, o teu casamento, ser como você. Porque ela vê que realmente Deus está aí. Aleluia. Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com o Espírito Santo. Diga a Deus que você quer colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Você quer fazer tudo que é certo aos olhos dele. É como eu disse esses dias, o que adianta as pessoas olhar para nós e dizer assim: uau, você é o cara. E Deus olhar para nós e dizer: tu és o miserável. Não. Não. Que Deus olhe para nós e diga: eu me agrado de ti. Eu me agrado de você. Queira isso. Então diga ao Espírito Santo: me ajuda, Espírito Santo. Que eu possa realmente, que muitos possam verdadeiramente cair em si. Que as fichas caiam. Que a lucidez venha. Que muitos enxerguem o que muitas vezes não enxergavam. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Como nós chamamos, Senhor. Espírito Santo, ajude-nos a amar o nosso Deus, o nosso Senhor, intensamente, profundamente, a cada dia mais. Ajude-nos, ó Espírito Santo, a colocar o Senhor em primeiro lugar. Quantas pessoas lá fora estão sofrendo, hoje principalmente, estão gemendo por viver como o filho pródigo, uma vida desenfreada, buscando uma liberdade que tem escravizado a tantos, ser aceito por uma sociedade que não se importa com ela. Aleluia. Ajude-nos, ó Espírito Santo, a amar o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Ajude-nos, ó Espírito Santo. Ajude-nos, ó Espírito Santo. Aleluia. Queira mais. No rio. Te conhecer. Eu peço ao Espírito Santo que nos dê lucidez, clareza,
que todos nós possamos cair em si, em tudo aquilo que talvez estejamos fora. Não nos deixe enganados, Espírito Santo. Não nos deixe iludidos. E nós queremos viver uma vida real, verdadeira. Chega de, basta o tempo que vivemos lá fora, que vivemos de imagem, que vivemos de aparências, que vivemos tentando ser aprovado, ou nos mostrar, ou ser aceitos, ou reconhecidos por pessoas que na verdade não se importam conosco. Nós somos mais um, ou nós somos números. Essa é a realidade. Mas para o Senhor não. Para o Senhor nós não somos mais um. O Senhor pagou um alto preço por nós. O Senhor nos amou primeiro. E que nós possamos retribuir com um coração sincero o amor que o Senhor deu a nós. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece o teu povo, Senhor. Diga ao Espírito Santo: vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar. Faz o teu querer. Toca em minha vida. Vem me envolver. E me renovar. Faz o teu querer. Abençoa, Senhor. Abençoa. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos. E que esse amor possa crescer a cada dia mais. Que possa aumentar, meu Pai, a cada dia mais. Aleluia. Diga: Espírito Santo, me ajude a verdadeiramente colocar o meu Senhor em primeiro lugar na minha vida. Diga: me ajude a fazer tudo o que o meu Senhor aprova. Me ajude a amá-lo de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Me ajude, Espírito Santo. Amém.